Não importa o quanto critiquem esse anime ou a adaptação que está sendo feita, pra mim continua sendo uma dose muito boa de ação, comédia, entretenimento no fim de semana que a gente merece e, é claro, geralmente com uma dosezinha de sangue. Olá, sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos ao nosso Não Tem Nome por enquanto, né, gente? Vi alguém comentando sábado, monstrão, tô sem criatividade. Quer que eu continue comentando Kaiju Number 8 aqui neste canal? É só comentar aqui embaixo e se tiver ideia, deixa aí pra gente ter a nossa marca personalizada. Episódio 4 de Kaiju Number 8, ou número 8, como você quiser chamar. E eu acho que, sim, o anime continua interessante, apesar de todas as coisas que a gente já discutiu várias vezes e que vários de vocês, com toda liberdade, comentam aqui embaixo se estão gostando ou não. Eu continuo achando que esse anime continua trazendo um ritmo bom de adaptação, o que significa que tem um ponto focal, algo que é o principal assunto do episódio, que é bem trabalhado, com mais ou menos ação, porque isso é normal, em boas sequências de luta quando elas precisam acontecer, e com as viradas de humor, drama, com uma boa fluidez, o que faz com que eu continue, sim, elogiando minimamente que seja a direção. Dito isso, episódio 4 trouxe pra gente a finalização da etapa final da prova daqueles que queriam entrar pra força de defesa e, claro, principalmente o nosso foco era Kafka, o protagonista, mas o foco do episódio não foi exatamente ele. Shinomiya, que era a maior prodígio, a que brilhava, que matou praticamente tudo ali sozinha, ela continuou o seu speedrun, acabando com todos os kaijus que estavam no seu caminho, incluindo o mais forte da prova. Ela passou na frente de todos, ela matou aquele mais forte, ela terminou brilhando, até aqueles que eram também talentosos falaram, poxa, ela não vai deixar nem um pouquinho pra gente, né? Não deixou. E aquilo que era construído até então como uma arrogância, né? A primeira vez que a gente vê ela no estacionamento, eu também, você tem aquela raiva, fala que menina chata, insuportável, se acha pra caramba, ai que desagradável. E aí que esse episódio começou a entrar um pouquinho no ponto dela ser também do basicão que a gente já viu na ficção e na vida real, extremamente cobrada. Deve ser um mal de sobrenome, de família Shinomiya, mas ela é filha de um cara super importante, aparentemente um diretor justamente neste ramo da força de defesa. Não é revelado ainda exatamente qual é o seu papel, mas que ele tem uma posição muito alta, por isso ela tem acesso a motorista, ela tem acesso a equipamentos já extremamente caros para fazer uma prova para entrar para a força de defesa, e ela tem grana. Mas isso não significa que a garota seja completamente protegida. Ela teve todos os acessos possíveis, mas teve uma cobrança igualmente alta ou pior. O episódio finalmente volta para a infância dela e mostra como ela tinha aquela solidão da menina rica que o pai é ocupado e cobra demais e dá pouca atenção afetiva. Ela passou em primeiro lugar para aquelas criancinhas ali do primário que iriam para a escola de extermínio, ou seja, ela foi a melhor. A amiga falou, nossa, parabéns, e ela se sentindo do lado das amigas, mas dentro tinha uma insegurança que ninguém ali provavelmente sabia. Ela não era sensacional, a melhor, a mais talentosa desde pequena, mas ela tinha inveja ou uma profunda sensação de vazio ao ver as outras crianças que passaram mais abaixo, porque elas estavam ali ao seu redor e ela só escutava o pai que parabenizava, que dizia, você fez muito bem, e eu já sabia que você ia conseguir, não importa o quanto você tirou, vamos comemorar, você vai ganhar isso, você quer o quê? Aquela relação de pai e filha, uma diferente da outra, mas que mostrava uma mínima proximidade, afeição e interesse. Por trás de toda a pompa, por trás de toda a arrogância, ela desde pequena era sozinha, solitária. Ela o tempo todo durante a prova, ela quer ser perfeita, e ela escuta que ela tem que ser perfeita do próprio pai que fala com ela de costas. Ele diz, você tem que ser perfeita, você tem que ser a melhor, você tem que dar seu jeito, porque ficar em primeiro nessa prova é o mínimo. Você tem que ser cada vez mais, e é isso que ela tenta. Ela falhar durante a prova é algo absurdo, não só para o seu ego, sobretudo, é porque ela não quer decepcionar esse pai a vida inteira. Tá todo mundo ali assistindo ela, admirado, nossa, a própria Mina falando, ela é melhor do que diziam que ela era. Ela vai ser a esperança da humanidade, uma pessoa tão talentosa entrando para a força de defesa é uma luz no fim do túnel contra esses kaijus.
Por mais que ela sorria, se veja melhor, ela não chega a se sentir tudo isso. Vocês entendem que é a personagem que demonstra demais porque sente de menos? Porque a mão daquela pressão do pai tá em cima dela o tempo todo, 24 horas, desde que ela é muito jovem. E o ponto de virada do episódio, é claro, é quando os kaijus, inclusive o mais forte, começam a voltar à vida com um toque de um outro kaiju com um estilo humanoide que fala, que demonstra inteligência, que parece o nosso Kaiju Kafka número 8, mas não é exatamente igual. A gente comenta um pouquinho disso depois. Antes eu queria de novo elogiar que na pouca breve participação do Kafka, eu gosto muito desse personagem. Eu vi aqui nos comentários, porque a minha base do fandom é aqui nas minhas redes sociais, eu não fico olhando muito fora da bolha, mas eu vi alguns de vocês reclamando, e gente, de novo, tudo bem reclamar, podem discordar de mim ou qualquer coisa, com respeito aqui embaixo, tá tudo certo. Mas vir falando que, ele é chato, enjoado, não aguento mais ele, eu gosto. Eu gosto dessa coisa do cara de 30 anos, que ainda tem um sonho, que persegue. E eu gosto como eles vão na tangente, muitas vezes, mesmo nessa prova, quando ele tem forças de um kaiju, ele se propõe não só pela sua segurança, mas também pela sua honra, quer dizer, pela certeza de que ele quer passar por ele mesmo e não com artifícios que não lhe pertencem inicialmente. Por causa disso, a gente tem sequências como essa deste episódio, que ele levanta, né, que é a sequência de continuação do episódio anterior, pela sua força de vontade. Ele sai do 0 pro 0,01, não sei, porque ele tirou força pra levantar com uma perna quebrada, independente de parasita kaiju que entrou dentro dele. Essa força de vontade, essa não desistência em ajudar de alguma maneira, o próprio Ichikawa, que tá junto com ele, jovem, mais promissor, poderia ir à frente, se destacar, atacar realmente os kaiju, ele resolveu desde o início ficar na retaguarda junto com o Kafka. E quando o Kafka se machucou, ele não deixou. Mesmo que o Kafka dissesse, vai, eu me viro, ele falou, vou ser suporte. E com toda a vergonha, ele pega o Kafka, coloca no ombro, eles saem correndo pra tentar chegar a tempo de serem suportes, o que não dá, né? Shinomiya acaba com todo mundo ali muito mais rápido, mas esse alívio que vem através deles, essa mescla de dor, sofrimento, superação e comédia, o vínculo e interação dos dois pra mim é excelente, continua sendo excelente no anime e me dá aquela tranquilidade no meio de um episódio, independente de qualquer coisa caótica que esteja acontecendo. Eu acho Kaiju número 8 um anime tranquilo. Por mais que tenha ali monstro e sangue, eventualmente aconteça uma morte aqui ou ali, que não aconteceu nessa prova, né, 0 baixas, eu acho que é uma história, tanto mangá quanto anime, que ela é entretenimento. E eu gosto que seja entretenimento não apenas visual, não apenas de efeitos e lutas, mas é entretenimento no roteiro. A trilha sonora pra mim impulsionou tudo, do início da prova até o final. Bem, não acho que sempre a trilha brilhava, mas na minha opinião o tema principal, que está geralmente vinculado às cenas de explosão do protagonista, brilha bastante, compensa outros momentos e o resto é no mínimo bem utilizado. Caminhando então pro plot twist do kaiju, que a gente já teve um desenvolvimento maior na finalização do episódio, este humanoide que aparece está claramente fora de onde ele deveria estar, ele não deveria fazer parte daquela prova, ele se infiltrou e ele fez alguma coisa que propiciou o renascimento, né, a volta à vida desses kaijus todos, querendo causar mortes, querendo causar baixas. Quem vê a chegada deste é a própria Shinomiya, que se assusta, que não entende, e com o choque ela não consegue prever, é claro, o tiro que ela levaria em seguida, os tiros, ela fica muito, muito debilitada, por melhor que ela seja, por melhor que aquela roupa a proteja, que o próprio tecido de kaiju estanque o sangue, por melhor que ela seja em capacidades, não tem como ela resistir tanto. É sobre-humano, mas ela tenta. E é isso que é bonito da gente ver da Shinomiya neste episódio. Diferente do Kafka por outros motivos, ela também tenta sempre se superar. Ela arrisca a própria vida simplesmente para não decepcionar o pai. Não é passar na prova, vocês veem? É ser perfeita para ele. Se ela deixasse aquele kaiju ali vivo, se ela não conseguisse derrotá-lo, se ela desistisse e fugisse, ela não seria perfeita. Portanto, é melhor morrer tentando do que falhar por não ter tentado. E aí é sangue, é ela caindo, é ela sendo jogada pro lado, porque o kaiju que surge ali, ele faz a bagunça e some. E o mesmo monstrão que ela acabou de derrotar na maior facilidade, agora ele tá mais forte e ela com a menor capacidade possível para enfrentá-lo. Quando ele joga na parede, quebra braço, a gente vê o braço todo retorcido.
E eu acho que era meio óbvio, desde sempre, que quem iria aparecer ali era o próprio Kafka como um kaiju. Antes disso, eles fazem um artifício também bem básico, que é a retirada dos drones quando tudo acaba bem, e o retorno deles que acaba sendo dificultado por explosão, por tudo aquilo, para que não vejam tão facilmente assim, não apenas o kaiju que foi o responsável por toda essa loucura que começa a acontecer no campo, mas também, principalmente, o próprio kaiju número 8, quando ele se transforma. O legal do Kafka é que ele se preocupa de imediato. A gente vê também em tom de humor ele sumindo do lado do Ichikawa quando ele vê que a coisa começa a ficar perigosa e escuta que Shinomiya tá enfrentando novamente um kaiju. Nesse ponto de salvar pessoas, assim como ele fez no momento em que ele foi salvar a mãe com a filha embaixo dos destroços, ele não pensa. Ele não pensa nele que vai ser descoberto, que vai ser morto, que vai acontecer tragédia. Não, ele pensa em ajudar. E ele vai até ela antes de ajudar, se preocupa em olhá-la e falar, tá tudo bem, você fez o suficiente, você ajudou muito, obrigada. E aí ele se vira pra defender. E a sequência dele se transformando aos poucos, virando pra ela com aquela imponência, ao mesmo tempo dizendo, tá tudo bem, não sou aqui nada demais, não fica com medo. Ela admirada, ao mesmo tempo que se assusta, que grita. Toda essa mistura tão rápida e troca de tons da narrativa pra mim funciona muito. De novo, pra que o episódio passe num segundo. E ele, né, o próprio One Punch Kaiju, né, não é o One Punch Man, ou é e não é, não sei. Ele coloca toda a força naquele soco, porque precisa resolver rápido. Ele também não quer ser descoberto tão facilmente assim. E ele estraçalha aquele kaiju. Outro ponto importante que acontece nesse episódio, a gente vê o tempo todo o vice-capitão Hoshina, né, falando e comandando a prova, mas ele é, junto com a Mina, o mais forte daquela divisão. Então, quando surge aquele kaiju com 9 pontos, não lembro quanto, de força, ele fala que os únicos que conseguiriam ali derrotá-lo era ele e a própria capitã. E mesmo assim, produzir aquele dano de explosão total, de coisas voando para um lado e para o outro, ele se lembra vagamente de outra cena que ele viu do mesmo jeito, que também acabou com chuva de sangue em cima do nosso kaiju número 8, mas não dá pra entender muito bem aquela situação. Tudo foi fora da curva. Eles voltarem à vida, depois alguém explodir ele, quando Shinomiya tava cheia de pontos ali vitais prejudicados. Kaiju número 8 continua sendo um foco de procura, mesmo que ele seja, na nossa perspectiva, e agora provavelmente da própria Shinomiya, um herói meio inusitado. Ichikawa chega, antes de Mina e Hoshina chegarem no centro da questão e todo o time de defesa acabar com os kaijus restantes. Os outros, eles são mandados a se retirar, e os últimos que chegam são Kafka, Ichikawa e a própria Shinomiya, que vai carregada por eles, ou seja, eles se preocuparam em resgatá-la e levá-la. E o agradecimento que a Mina faz pessoalmente no hospital para os dois, na minha opinião, não é só uma vontade no interior dela de ver o próprio ex-colega, amigo, na verdade, de infância, mas também em agradecer, de fato, por terem salvo a Shinomiya, porque ela é aquela que vai fazer toda a diferença entrando para a força de defesa. Por mais que ela esteja se sentindo culpada, a gente vê ela balbuciando, no inconsciente dela sendo tratada, pedindo perdão ao pai, ela é muito boa para o que tem que ser na fase que ela está. Ela vai fazer toda a diferença e ficar cada vez melhor se ela sobreviver. E ela só sobrevive por causa de Kafka. No final, a gente termina com ela afirmando que sim, foi ela que matou aquele kaiju, o que já dá um gancho pra você que não sabe o que vai acontecer entender, no mínimo, que ela não tá denunciando o kaiju que ela viu se transformando na sua frente, já percebendo que ele não é um vilão por si só. Sobre o kaiju que aparece com um corpo humanoide falando, a gente tem a certeza, a confirmação nesse episódio que ele não só agora trabalha no mesmo emprego de faxineiro de kaiju que o Kafka e o Ichikawa trabalhavam, e é novato lá, é bom dizer, mas também que ele é uma fusão igualmente de um kaiju com um ser humano, mas tem uma fala importantíssima dele escutando pelo celular o que aconteceu no final na prova para a força de defesa, que ninguém morreu, se decepcionando, em que ele comenta como não sabe usar direito o celular, essa coisa de humanos, ele fala sobre humanos em terceira pessoa. Ele não se coloca na posição de humano. Então o que você já percebe? Que a fala naquele corpo é de um kaiju, ou de um monstro, do parasita, alguma coisa que tá em simbiose com aquele corpo humano. Não é o cara humano. Diferente do que aconteceu com o Kafka, que ele foi invadido, mas a sua consciência ficou plena. Até esse momento, quem fala, quem controla a transformação, quem controla aquele corpo de humano e de kaiju é o Kafka. Esse cara não. E é perigoso. É
é isso, fica aí o meu comentário sobre este episódio de Kaiju número 8. Eu gosto muito ainda desse anime. Se você não gosta, tudo bem. Comenta aqui embaixo, porque sua opinião é sempre muito importante. Todo mundo se respeitando, mas eu vou continuar dizendo que traço simplificado, design que eu não acho feio, eu acho simplesmente simples, mas animação que pra mim é eficiente, e roteiro que continua me agradando em adaptação, continua me agradando em estilo, em comédia, em tudo. Eu, pra mim, continuaria comentando, assistindo, obviamente, toda semana, que é um anime muito bom de acompanhar todos os sábados, especialmente se eu puder comentar aqui com vocês. Então, se quiser que eu volte, comenta aqui embaixo e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!